Paz e graça, irmãos. Acerca do divórcio. Aqui em Mateus capítulo 19 e em Marcos capítulo 10 também vai falar sobre isso. Mateus 19, versículo 9. Jesus falando: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, ou seja, deixar, rejeitar, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Mas o assunto é o seguinte, a questão do divórcio em relação à visão bíblica, a visão de Cristo. Pela visão do Evangelho, da lei, os dois únicos motivos pelos quais se tinha o direito do divórcio era a morte do parceiro ou a prostituição, ou seja, a traição ou adultério. Agora, Jesus está dizendo o seguinte, um pouquinho mais além dessa situação. A pessoa que deixou a outra, que abandonou, vamos dizer assim, que não deu satisfação, e casou com outra pessoa. Ou casou com outra pessoa, na mente dela, divorciando da outra, mas sem um motivo que não seja também por traição, ou que não seja por morte do parceiro. Mas nesta visão, nós vamos entender o quê? Que isso abre legalidade positiva, eu digo positiva porque é legal, para algumas situações onde a pessoa também tem o direito do divórcio, na minha visão. Por quê? Porque cada um tem uma opinião. Mas eu penso assim, irmãos, o divórcio é o último caso. Se não foi adultério, se não foi traição que a pessoa sofreu, se a pessoa está viva, na visão, se você ler o que Jesus disse, qualquer coisa, qualquer motivo que seja fora disso, seria adultério a pessoa largar da outra para casar com uma outra pessoa. Mas vamos entender que Jesus disse ao pé da letra. Mas, se você também analisar o pé da letra, você vai entender o quê? Que adultério, traição, não se resume apenas a deitar na cama. Adultério e traição vai além, por exemplo, gasolina adulterada, combustível adulterado. O que é adultério? É tudo que você mudou dentro de um contrato. Portanto, eu não sou a favor do adultério, não sou a favor da traição e não sou a favor do divórcio. Mas vamos entender que nós não podemos também concordar com uma pessoa que está sendo espancada no casamento e ela não pode largar dessa pessoa porque a pessoa lê esse versículo e se limita a dizer que tem que ser somente por causa de prostituição, ou seja, traição, o divórcio. Então quer dizer, ela vai ficar sendo espancada, ameaçada de morte, um exemplo. O que é adultério? Adultério é tudo que foi mudado num acordo. Qual foi o acordo quando casaram? Amar, respeitar, na alegria e na doença, na riqueza e na pobreza. Na pobreza é xingamento, na pobreza é espancamento, na alegria é churrasco, na tristeza é desrespeito, é ameaça de morte. Portanto, isso já é adultério. Se você analisar o pé da letra, então, isso já é adultério. Ou seja, não podemos ser ignorantes de forçar alguém que está sendo espancada, que está passando um risco grande de perder a vida na mão de um cafajeste, para dizer que qualquer coisa é pecado se não for adultério, se não for a perca dessa pessoa, essa pessoa morrendo. Seria uma ignorância muito grande, porque uma situação dessa já é pior do que o próprio adultério. É que Jesus aqui não quis esmiuçar, detalhar, mas se você for inteligente o suficiente, você vai entender que você não pode trazer uma defesa apenas porque o versículo se limitou a esse detalhe, mas não foi além. Quem vai além é você que entende também que existem situações na nossa vida que a Bíblia, que Jesus não teve tempo para especificar todos os detalhes da raça humana para nós. Ele mesmo disse, tem coisas que a gente só vai saber naquele dia. Ou seja, mas nós somos inteligentes, porque o mesmo Jesus falou que
nós julgaremos as coisas do céu. Não conseguimos julgar as coisas pequenas. Ele disse isso. Então, irmãos, vamos entender que adultério também é quando você muda o acordo, o contrato do casamento, desrespeitando, espancando, humilhando e ameaçando de morte. Portanto, essa é a minha opinião. Então, nesse ponto, se a pessoa que quiser divorciar, não sou eu que vou ser louco de concordar com uma pessoa que está ao ponto desse sofrendo na mão de alguém. Amém? Então, o divórcio à luz da Bíblia é isso, tá? É a pessoa ter o direito de divorciar porque o acordo foi completamente mudado, não há mais acordo, o que foi combinado no altar não está acontecendo, e também, claro, como Jesus falou a base, traição, e a pessoa faleceu, claro, a pessoa está livre. Amém? Essa é a minha opinião, mas fique sempre com a sua opinião. Que Deus esclareça mais e formule a sua opinião, analise, estude e comprove. Um abraço.